Bom, gente, eu resolvi fazer esse vídeo rápido aqui, porque o que está acontecendo é preocupante, tá? Vamos falar aqui sobre o caso do Monark, mais uma notícia nova sobre o Monark, tá? Acabou de sair agora à tarde, está circulando na Veja. Alexandre de Moraes aplica multa e abre inquérito contra o Monark. Bom, o que eu acho sobre tudo isso? Primeiro eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, tá? Falta aí menos de 100 pessoas para a gente chegar aos 1.000 inscritos. Então, você que assiste a gente e ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que você se inscreva aí no canal, tá? Para nos ajudar a alcançar os 1.000 inscritos, tá bom? Vamos falar do caso Monark. Então, o que está acontecendo é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito e multou em R$300 mil o influenciador Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monark. O ex-apresentador do Flow Podcast é acusado de descumprir a ordem judicial ao criar novos perfis nas redes sociais. Em abril, Moraes proibiu o influenciador de compartilhar desinformação sobre a atuação do STF e do Tribunal Superior Eleitoral e havia bloqueado suas contas no inquérito que apura os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Agora, a nova decisão do ministro informa que Monark cometeu crime de desobediência e tentava, inclusive, lucrar com o material compartilhado. A informação é do G1. Além da multa, os perfis do podcaster devem ser suspensos em diversas plataformas. Meta, TikTok e Twitter foram notificados que, caso não ocorra o bloqueio, será aplicada uma multa de 100 mil por dia. Então, vamos lá, gente. Primeiro, vamos atentar para o que está acontecendo no Brasil, né? Como jornalista, eu sou jornalista, sou formado em jornalismo, tá? Passei por uma universidade federal e olho com muita preocupação o que vem acontecendo aqui no Brasil quando o assunto é a comunicação de forma geral, né? Nós temos a perseguição às plataformas agora que terão que se adequar a uma lei que ainda não existe. Então, eu acho isso muito preocupante. Cadê a lei? Não existe regulação sobre redes sociais aqui no município, né? No município, aqui no nosso país. Tá? Estou falando município porque eu trabalho com notícias locais aqui na minha cidade. Então, olha só. Primeiro, para que haja punição, tem que se perguntar o seguinte: qual é a lei que rege isso? Qual é a lei para tirar a rede social de alguém? Né? Não existe lei para isso. Então, é a primeira questão que a gente tem que atentar. Eu acho muito temeroso quando a gente tem uma jurisprudência, ou a gente determina que determinadas coisas aconteçam, é ótimo, né? Quando existem determinações judiciais, das quais ainda não existem leis que façam as pessoas entenderem o que elas podem e o que elas não podem. Porque, veja bem, vamos lá. Primeiro que eu discordo totalmente de você descumprir a ordem judicial. O Monark falhou quando ele descumpriu a ordem judicial. Se isso aqui que está dizendo for verdade, que ele descumpriu, porque a gente sabe que um monte de gente cria perfil em YouTube e não necessariamente é a pessoa que criou, né? Um monte de gente cria perfil na internet. Muitas pessoas criam perfis na internet, usando a imagem de outras pessoas, usando os vídeos, os cortes de outra pessoa, tá? Então, se esse for o caso, tem que se analisar se realmente esses perfis que foram criados não são de fãs do Monark que acabaram postando. Tem que analisar isso. Estão dizendo que os perfis é dele. Não vou entrar no mérito, né? Já teve a investigação, né? Porque está abrindo o inquérito. Então, veja bem, o inquérito não se abre para investigar? Nesse caso, não. Nesse caso, tirou todas as redes sociais e agora vai abrir o inquérito. Quer dizer, é um negócio assim, muito esquisito. É um negócio que a gente tem dificuldade, tá? Porque a notícia está dizendo o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito e multou em R$200 mil o influenciador Bruno Monteiro Ayub. O ex-apresentador do Flow do Podcast é acusado de descumprir a ordem judicial ao criar novos perfis nas redes sociais. Então, veja bem, está mandando tirar tudo, mas vai abrir um inquérito. É uma aberração no meu entendimento. Posso estar errado, eu acho que abre um inquérito para investigar, depois que se investiga, se pune a pessoa.
Pelo menos esse é meu entendimento. No Brasil está acontecendo assim. Alguém comete uma falha, ele é punido primeiro e depois é investigado. Quer dizer, é um negócio que não tem o menor cabimento, no meu entendimento, né? E quando se fala em comunicação no Brasil, a gente realmente está numa situação bem delicada. Primeiro porque é tudo muito novo, tudo que acontece na internet é tudo muito novo, e a gente não tem um arcabouço de leis que nos dê condições de entender tudo o que pode e o que não pode. O que a gente entende é o que está na lei, por exemplo, crimes contra a honra. Se você faz uma acusação contra alguém, uma acusação infundada, sem provas, já tem lei que rege isso, né? Agora, a gente não tem, por exemplo, a definição exata do que é informação falsa. Quem é que determina, quem é que diz ou dita o que é informação falsa? Então, tem umas coisas assim acontecendo que a gente não entende. Eu confesso para você que a gente está bem perdido no meio de tudo isso. Quem é jornalista, independente como eu, está bem perdido no meio disso, né? Fato é que eu acho extremamente exagerado tirar as redes sociais da pessoa, porque você entende que ela cometeu um erro. Eu acho que pune-se o erro, pune-se a falha, né? Onde é que está a lei que define que a rede social de alguém deve ser retirada porque ele mentiu ou porque ele disseminou uma informação falsa? Onde é que está a lei que rege isso? Não tem. Se tiver, por favor, coloque aqui embaixo no comentário. A lei é essa aqui, ó. Em caso de notícia falsa, a rede social deve ser retirada da pessoa. A pessoa tem que ser bloqueada em todas as redes sociais. Isso não existe. Até porque nós não temos um departamento checador que diz quem é que está falando a verdade, quem é que está falando a mentira. Né? Como jornalista, eu confesso a vocês que eu estou bastante preocupado com os rumos que a comunicação brasileira está tomando, como é que os meios de comunicação vão se adaptar a isso, né? Nós que somos jornalistas, quem é que vai checar o nosso trabalho? Quer dizer, a justiça? A justiça que vai checar o trabalho jornalístico? E a liberdade jornalística? Né? Vamos supor, eu publico uma matéria sobre alguém, essa pessoa discorda, eu estou publicando notícia falsa? Não. Né? Não é assim, não funciona dessa maneira, né? Quem trabalha com jornalismo vai entender o que eu estou dizendo. Então, eu faço lá uma reportagem com arcabouço de provas, com documentos, isso e aquilo. O outro lado discorda, a pessoa atingida pela reportagem discorda. Então, eu estou publicando notícia falsa porque ela discorda? Ou porque determinado partido discorda? Quer dizer, umas coisas assim muito estranhas. Né? Eu parei para fazer esse vídeo porque eu confesso a vocês que eu estou muito, muito preocupado com os rumos que nós estamos tomando aqui. Né? Abrir inquérito para investigar é uma coisa, você sair prendendo todo mundo, você sair retirando a rede social de todo mundo, sabendo que hoje nós dependemos da rede social para trabalhar, jornalista, comunicador, radialista, a gente depende hoje da rede social para trabalhar, né? Então, quando você tira a rede social de alguém, você tira o sustento dessa pessoa. Eu acho isso muito esquisito. Né? Então, se essa pessoa não agir do jeito que eu acho, então eu perco a minha possibilidade de trabalhar. Né? Onde é que está a lei para isso? Né? No caso do monarca, ele descumpriu a ordem judicial, é uma coisa. Então, puna-se o descumprimento, esse descumprimento. Ok, porque não pode, né? A gente sabe que você não pode descumprir uma ordem judicial. A gente não pode ser a favor de descumprir a ordem judicial. O monarca tem os motivos dele, as razões dele, eu não estou aqui para questionar isso. Agora, a gente precisa tomar cuidado com os rumos de verdade. Vou fazer um alerta aqui. Nós, jornalistas, temos que tomar cuidado com os rumos que a comunicação está tomando no Brasil. Porque isso é um poço sem fundo. Daqui a pouco, alguém vai legislar dizendo o seguinte: só é verdade aquilo que a agência checadora do judiciário disse que é verdade. Espera lá, meu amigo. Toda história tem diversos lados. Às vezes, numa reportagem, tem 3, 4 verdades diferentes. E não necessariamente se mentiu sobre nenhuma delas. Né? Tem 4 verdades, às vezes, dentro de uma reportagem. A verdade de quem está sendo acusado, a verdade de quem está acusando, a verdade dos documentos, a verdade
da pauta que foi criada, a verdade do posicionamento do jornal. E aí? Quem é que vai dizer isso? Ah, mas você está falando verdade, não tenho muitos anos de jornalismo para ser para uma faculdade, para dizer para você que uma reportagem tem diferentes verdades de diferentes lados dentro de uma mesma reportagem. O judiciário não é qualificado para isso. Certo? Não é. O judiciário precisa de um arcabouço de leis que regem isso, para punir quem prejudicar alguém com a informação falsa. Então, você tem que apontar qual foi o prejuízo causado por essa notícia falsa. Né? É falsa mesmo? Quem é que vai determinar isso? Quem é que vai ter uma agência checadora? Então, estou achando tudo isso muito estranho, muito esquisito. E o mais triste, né? Ver a imprensa concordando com isso. Mas, enfim. Vida que segue, né? Um abraço para vocês. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve, por favor, se inscreve aqui no canal. Tá? Falta 90 pessoas aqui para nós chegarmos a 1000 inscritos. Se inscreve lá, tamo junto.